Salve galera, eu sou o Teacher Pita, essa é a Med School. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2025. Essa é a primeira aula de inglês do semestre/ano e hoje eu vou trabalhar com vocês algumas provas importantes. Começo pela prova da URGS. Bem-vindo a todos que estão no meio de nós. Se você está assistindo essa aula no futuro, sugiro que faça a prova da URGS do último verão, tá? A prova de 25, que é a prova que eu vou mostrar para vocês na tela a partir de agora. Filhos e filhas, bem-vindos à nossa aula. Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Bom, né? Até parece que... Então, a primeira questão da URGS, historicamente, é uma questão que fala sobre preencher lacunas, e ela vai falar sobre conectores, ou, nesse caso dessa questão, preposições. E muita gente acaba errando, muita gente acaba indo mal, porque são 4 colunas para cada uma das 5 opções. Então, a minha sugestão para vocês é compartimentalizar. Então, para isso, eu gostaria de propor para vocês uma atividade para a gente aprender a compartimentalizar as questões. Se você tiver um celular por perto, eu gostaria de convidar vocês para jogar um joguinho comigo e aprender um pouquinho de inglês. Vem comigo, por favor, para o mentimeter.com, aponta a câmera do seu celular, por favor, para este QR Code, e eu gostaria de convidar para brincar comigo e resolver algumas questões de gramática da URGS, marcar uns pontos, e quem sabe ganha um prêmio, um presente ou algo assim. Por favor, aponta a câmera do seu celular para aquele QR Code, e eu quero trabalhar com vocês algumas questões de gramática, tá? Eu vou dar alguns segundos, obrigado. Assim que você entrar, por favor, dê um joinha ali, que eu sei que você está brincando comigo. Obrigado, 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 obrigado. Muito bem, coloca o seu... ponto seu celular ali e vem participar comigo. Se você estiver no celular, pode acompanhar essa aula normalmente pelo teu celular. Você talvez não consiga jogar com a gente, mas vai ser divertido se você estiver com a gente, tá? Aponta ali a câmera do seu celular, a gente vai ficar indo e vindo nessa página. Vai ser divertido, tá? Prometo para vocês. Bom, então vamos lá, essa é a questão 1 da URGS. Lembrando, a gente tem 7 questões de gramática para conversar. Vou falar sobre a primeira questão, eu vou falar sobre compartimentalização, é a primeira estratégia, tá? Nesse momento, se você está olhando para o seu celular, você deve estar vendo uma imagem mais ou menos assim, em que eu estou convidando vocês para entrar. 5 pessoas se juntaram a nós, obrigado a vocês que se juntaram. Sempre dá tempo de se juntar, mesmo que for mais adiante, tá? O código está aqui em cima, você entra em mente.com e usa esse código e você pode se juntar a nós. Valendo. Eu vou quebrar a questão em pedaços, tá? E eu quero que vocês olhem para essa frase. But the popular view has always conceived espaço em branco, blindness as a totality. Qual a preposição ideal para vir depois de conceived? To, of ou for? Lembrando, as respostas elas não aparecem, vocês podem chutar o que vocês quiserem. Qual dessas 3 opções? But the popular view has always conceived blindness as a totality. Vocês agora no seu celular marcam uma das respostas, 2 pessoas já marcaram, faltam 30 segundos. Você percebeu? É uma questão de gramática, mas ela tem vocabulário mais difícil, né? Aquele conceived é uma palavra difícil, talvez blindness seja uma palavra difícil também, né? Mas a preposição que vai junto com o conceived, essa é a pegadinha, essa é a dificuldade, esse é o lance. E é nisso que eu quero trabalhar com vocês nessa nossa preparação. Vamos ver como é que vocês foram então? Ficaram divididos? Uma pessoa acertou só. Então, vamos lá. O verbo conceive, tá? Conceber, idealizar, nesse caso, tá? Usa a preposição of, tá? Então, mas a crença popular sempre concebeu a blindness, que eu não posso traduzir agora, tá? Aliás, posso. Vamos lá para o nosso e-board, tá? Agora vamos lá para o e-board. Opa, cadê a data de hoje? Aqui. March 7th. Então, na aula de hoje, eu quero também trabalhar com vocês um pouquinho de vocabulário, tá? Eu sei que vocês conhecem a palavra blind, tá? Hoje eu vou dar 2 traduções para ela. Uma é cego e a outra é persiana, tá? Então, a palavra persiana também é blind. Blind. Blind é um adjetivo, tá? Assim como happy. Assim como mad.
assim como... tá? São todos adjetivos. Quando eu morava em Passo Fundo, existia uma loja chamada Madness. Não sei se ainda existe. Mad significa louco, maluco. Madness é a loucura. Loucura, maluquice, tá? Quando eu acrescento, quando eu tenho um adjetivo, e nesse adjetivo eu coloco ness, eu transformo esse adjetivo num nome, num substantivo, tá? Então, se happy é alegre e feliz, happiness é a alegria, a felicidade. E blindness é um substantivo e significa cegueira. Okay? Então, colocou ness numa palavra, essa palavra era um adjetivo e virou substantivo. Essa informação é vital para quem for fazer URGS, tá? Ano sim, ano não, cai uma questão sobre ness. Ano sim, ano não. Eles perguntam isso para vocês. Ano sim, ano não. Tem que saber, tá? Vem comigo para a próxima questão. Assim, temos um leaderboard, tá? E Carl Gustav é a pessoa que está na frente de todo mundo, está em primeiro lugar, mas não, don't despair, eu tenho mais um. Esse é só um primeiro pedaço dessa questão, tá? Lembra que essa é uma questão que tem 4 partes. Eu estou analisando uma frase de cada vez com vocês. Vamos para a próxima. Se quiser participar, QR Code. Despite the poetic impulse to equate blindness, espaço em branco, darkness. To, with, or as. Tá? Então, essa é a segunda frase dessa questão de preposição. Tá? Esse é o trecho que estava no parágrafo com uma lacuna. Qual daquelas preposições é a melhor? Despite the poetic impulse to equate blindness, darkness. Tá? 3 pessoas já votaram. Tem 33 segundos, 4 pessoas já votaram. Excelente. Pode se juntar a qualquer momento, só acessar o QR Code. Tá? Eu quero falar daqui a pouco sobre essa palavra aqui, ó, despite, tá? Vai fazer UFSC, tá? Vai fazer URGS. Essa palavra é super importante. Vamos ver como vocês votaram nessa. Dessa vez a maioria acertou, excelente. Vou trocar a minha tela, vou para outra palavra que eu acho super importante que vocês precisam saber, tá? Ó. Despite, tá? Significa apesar de. Ele dá a ideia, tá, de oposição. Então, despite dá a ideia de oposição. Eles gostam de fazer perguntas para vocês dizendo assim, olha, tenho nesse texto a palavra but, tá? Que significa mas e também dá a ideia de oposição. Aí eles perguntam assim, será que eu conseguiria, nesse espaço em branco, nesse espaço em que eu tenho a palavra but, colocar a palavra despite? Vou dar um exemplo para vocês. We went to the park, but it was raining. Tá? Tem uma oposição aqui. A pergunta que eu vou fazer para vocês só respondem na cabeça de vocês, não precisam responder no chat aqui. Eu poderia colocar esse despite no lugar desse but? Não me respondam aqui, respondam só para vocês em silêncio na cabeça de vocês. Tá? Pergunta simples. Poderíamos substituir a palavra but pela palavra despite? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensar, não me responde, tá? É só para ti. 5. A resposta é não, tá? Você poderia colocar no lugar desse but, você poderia colocar um however. Você poderia colocar um never, the less, tá? Então a gente tá falando aqui de mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, tá? Não apesar de, tá? Com despite, você poderia fazer essa frase assim. We went to the park despite the rain. A gente foi para o parque, apesar da chuva. Mas, teacher, por quê? Por que eu não posso colocar but? Por que a frase com despite fica diferente?
causa da classe gramatical. E essa é uma informação para quem vai fazer URGS, porque eu disse para vocês que tem sempre uma questão da URGS que fala sobre conector. But é um conector, however é um conector, nevertheless é um conector, despite é um conector, mas eles pertencem a famílias diferentes. But, however e although são conjunções, tá? E conjunções conectam duas orações, dois verbos. Ó, a gente foi, mas estava chovendo, tá? Então esse but conecta o ir com o estar chovendo. Despite é uma preposição, ela conecta um verbo a um substantivo. Então, os dois são conectores, os dois dão ideia de oposição, mas eles funcionam em momentos diferentes. O que acontece quando o cara tá com medo, aliás, tá com... comigo também, né? Quando o cara tá preocupado, tá assustado, tá nervoso, erra esse tipo de questão, e vamos dizer, vou ser sincero com vocês, se tiver nervoso, nunca vou criticar vocês, tá? O cara tá nervoso, acontece. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar para vocês estratégias para vocês ficarem menos nervosos. Vamos ver como é que ficou a nossa leaderboard. Agora mais gente acertou. Agora a gente vai ter mais gente subindo. E a pessoa que estava como líder antes perdeu a liderança. E é assim mesmo o jogo. Vamos para a próxima questão. Desculpa, é a mesma questão. Tá? Avançando. Lembrando, eu estou fazendo aquela primeira questão e eu quebro ela em pedaços. The Argentine writer Jorge Luis Borges decades, espaço em branco, blindness. In ou into. Para muita gente, essas duas palavras são a mesma coisa, são sinônimos. Parece que hoje a gente vai descobrir que elas não são. Yeah! Cegueira dentro da cegueira, na cegueira. Excelente! Todos acertaram. Quem foi mais rápido marcou mais pontos. Coisa linda! Última parte dessa questão. It is disingenuous to argue that blindness doesn't have a transformative impact on or in a person's life. On or in a person's life. Todo mundo já votou? E a resposta certa é? On. Pensa comigo. On é superfície. The book is on the table. Superfície. Então, o impacto que acontece é on alguma coisa. Não dentro de alguma coisa. Não dentro da vida, mas on vida da pessoa. Ok? Essa é a nossa primeira parte. Terminou como vencedor. Será que consegue passar o Matheus, Maria Eduarda? Vamos ver. A Maria Eduarda, que além da mais rápida, ainda fez mais pontos. Parabéns, Maria Eduarda. Excelente. Olha, sim, que é bonito de ver. Deixa eu voltar para nossa prova. Não que eu tivesse saído dela, né? Só quero mostrar para vocês agora aqui. Então, quando a gente olha para essa questão, né, e a gente olha, nossa, tem uma coluna aqui, tem uma coluna aqui, tem uma coluna aqui, tem uma coluna aqui, a gente fica, ai, meu Deus, o que eu faço? É muita palavra. Vocês perceberam? Deixa eu voltar lá para a tela. Voltando aqui, ó. Vocês perceberam que na última parte só tinha duas opções, né? Por quê? Porque quando eu olho a última coluna, só tem duas opções. Ou seja, talvez a melhor estratégia nessa questão fosse olhar e dizer assim, olha, olhando para essas quatro colunas aqui, onde é que tem menos, né? Ah, eu sei que impact é on. Aí você já eliminaria essa, já eliminaria essa. Sacou? Ah, eu não sei, não tem problema. Você pode usar um outro espaço para ir tentando descobrir. Agora, se eu olhar para a questão anterior, ó, também só tem duas. Sacou? Ó, só tem duas. Então, um jeito bem legal de responder esse tipo de questão é compartimentalizando, tá? Não tenta responder assim, eu vou fazer, não, compartimentaliza. Funciona melhor assim, tá? Perguntas, dúvidas, questões sobre as preposições? Antes de eu avançar?
Tranqui, ok? Simbora, próxima. Ah, sim. Então agora a gente vai para a questão de número 6, tá? A questão de número 6 é assim. Ela é uma questão que é comum em muitas universidades. Ela já foi mais comum, tá? Já teve uma época que todas as provas cobravam esse tipo de questão, tá? Que é questão de referência. Ele te dá um pronome, né? Eu, não, ele, ela, eles, ou um pronome demonstrativo, este, aquele, e perguntava assim, a quem se refere esse pronome, tá? Tá aqui a questão, tá? Então, de novo, ele olha para a prova, tá? E ele vai dizer assim, olha, tem um pronome na linha 10, ele está falando da palavra da linha 9, tem outro da 19, da 23, da 20, tá falando lá, tem outro aqui, e aí você tem que ficar olhando vários pedaços do texto e aí pode se perder. Vou ensinar para vocês como é que você responde essa aqui de maneira mais fácil. Vamos para o nosso e-board. Lá eu já separei a questão para vocês, tá? Tá aqui a questão original, tá? Deixa eu só diminuir aqui a tela. Tá aqui a questão original com as suas opções. E a gente vai brincar de V ou F, tá? Só que você vai pegar na minha mão e eu vou te levar linha por linha. A gente vai analisar primeiro esse aqui, ó, da linha 10, tá? Parte 1. Tá aqui, ó. Aí você vai lá na prova e você vai marcar, ó, a questão era, a palavra those, nessa linha, se refere a veterans, tá? Então agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar 60 segundinhos, tá? Para vocês analisarem este pedacinho, tá? Valendo, pode ir. Se você já tiver, é só ver o F, tá? Se a palavra those refere-se a veterans, tá? Me dá um joinha para eu saber que você já terminou, que você já fez, e aí eu posso avançar. Só me dá um joinha e aí eu avanço. 30 segundos. E deu, tá? Nesse momento você marcou V ou F, tá? Você não precisa me dizer, vou analisar com vocês. Quando a gente olha para a prova, pessoal, ó, essa questão é linha 9 e 10, tá? Aí você tem que fazer isso aqui, ó. Olha o movimento. Tem gente que diz assim, ah, eu vou ler o texto, começando aqui da linha 1, e vou ler até o final do texto, para poder entender melhor o que está acontecendo, depois eu volto e respondo as questões. Não, gente! Não, gente! Esse tipo de questão, você faz assim, ó. O que precisa ler para responder essa questão? Olha, para responder essa questão aqui, ó, a número 6, você só precisa ler linha 10, 9, talvez linha 8. É isso que você tem que ler, tá? Então tem gente que gasta tempo e sai lendo o texto. Não faça isso. Não faça isso. A gente lê questão primeiro, escolhe as questões mais fáceis, e eu vou ensinar vocês como encontrar as questões mais fáceis, tá? E aí vai respondendo a questão. Mas agora a gente vai lá para o meu preparado para vocês, tá? Então, ó, eu vou começar aqui, ó. The blind bards wandering the countryside of ancient Japan, China, or Europe, the blind house and asylums in the Middle Ages, all the pupils in all the schools from the blind from the Enlightenment onward, blind beggars and lawyers, war veterans and toddlers. Aos olhos da história, assim como estes, as well as, né, assim como estes, of most of their contemporary. Minha pergunta para vocês é, ou aqueles, desculpa, se those se refere aos veteranos, tá? Então, ó, aí ele vai falar, os bardos cegos no Japão e na China, os alunos nas escolas para cegos no iluminismo em diante, os cegos pedintes, advogados, veteranos de guerra e bebês, né? Aos olhos da história, assim como aqueles of most of their those, refere-se a war veterans. Se você acha que sim, marca V. Se você acha que não, marca F, tá?
Vou lá para a questão. Tá? Então, nesse momento, você já começou a olhar a questão e já vai dizer assim, olha, eu acho que é V. Aí você elimina duas. Eu acho que é F. Aí você elimina duas. Tá? Então, olha só. Aquele those não se refere aos veteranos, se refere a mais de um, a outros, né? Não aos veteranos de guerra. Então, a primeira é falsa. Tá? Se a primeira é falsa, B está fora, D está fora. E aí, você começa a olhar para as outras opções. A próxima, galera, é verdadeira. Ou seja, eu não preciso gastar minha energia para responder a próxima. Porque a próxima é V, né? E olha só, a próxima era a maior deles. Era a maior de todas. Eu tinha que ler uma, duas, três, quatro palavras e ver se elas se conectavam com uma palavra. Teve gente que não usou estratégia e foi responder, foi ler isso aqui. Não preciso mais, tá? Agora, eu olho para a próxima, essa eu vou ter que responder. E eu olho para a próxima, essa eu vou ter que responder. Então eu vou para linha 30, tá? Parte 2 não preciso mais, né? Parte 3. Olha que pequenininha. Eu quero saber se a palavra whose refere-se a nervo. É isso, essa é a pergunta? O pronome whose na linha 30 refere-se a nervo, tá? Vou dar 30 segundinhos para vocês. Me dá um joinha quando tiver terminado a questão. Valendo. 30 segundinhos para me dar um V ou F. Tempo. Então, um homem cego cujo nervo óptico. Um homem cego cujo, cujo indica posse, cujo nervo óptico. Vamos lá para a questão. Um homem cego o cujo refere-se ao homem cego, sacou? Não ao nervo óptico. Então, a primeira é F, a terceira é F. Se a terceira é F, eu já eliminei essa aqui também, ó. E é claro que eu ia ficar entre duas, entre V ou F. Então vamos lá. O pronome which na 35 refere-se a blindness. Já separei para vocês também. Está lá no nosso board. Tá? Aqui. 30 segundos para vocês me dizer. O pronome which aqui refere-se a blindness? Valendo. 30 segundinhos só. Se você estiver respondendo essa pergunta no futuro, você pode pausar esse vídeo e levar o tempo que você quiser. Deu! A gente já sabe que aqui era into. Então, o poeta Borges, décadas dentro da sua cegueira, ainda via cor, que às vezes o perturbava, que às vezes o perturbava. A palavra witch refere-se a blindness, né? Vamos lá de novo, ó. Ainda via cor, que às vezes não o que às vezes o perturbava. Era a cegueira que perturbava e você vai marcar V? Ou era o fato de ver cor que ainda o perturbava? Né? Claro que era o fato de ver cor que ainda o perturbava. Né? Por isso a última é F e a gente fica com C de Canadá nessa questão. Perguntas, dúvidas, questões aqui? Não? Avanço então com vocês. Questão de número 7. A questão número 7 é uma questão de dupla negação, tá? Eu vou trabalhar ela com vocês agora, lá na nossa tela. Avançando aqui. Não, Maria Eduarda, o jogo não acabou. Ainda dá tempo, tem mais uma questão.
Eu preciso que vocês se juntem a mim novamente lá no nosso joguinho para eu poder, obrigado, para eu poder ter vocês comigo, tá? Eu vou mostrar o QR Code novamente, obrigado. Volta, Maria Eduarda, volta porque o jogo não acabou, Maria Eduarda. Ainda tem gente que quer o seu posto de líder, quer o seu posto à frente, tá? Se você, deixa eu mostrar o QR Code então. Já recebi sua mensagem, só um instante. Aqui está o QR Code, caso você queira se juntar. Dou ainda mais um segundinho para você se juntar a nós. Ainda posso ser The Champion. Sim, você ainda pode ser The Champion. Acho que era o Matheus que estava na liderança, e aí perdeu a liderança na última. Ah, sim. Mas todo mundo pode vencer ainda. Vamos lá. Foi. Tem uma frase, ela está em vermelho, um pedaço ele está em vermelho. They all saw nothing. Essa frase poderia ser substituída por none of them didn't see anything. Correto ou incorreto? Correto ou incorreto? Correto ou incorreto? Correto ou incorreto? Correto ou incorreto, filhos e filhas? Resposta certa é incorreta, e a razão é porque em inglês não se nega duas vezes. Você não pode ter duas negações. E eu tenho uma negação aqui em none e uma negação em didn't. Logo, isso não pode acontecer. Eu vou trabalhar um pouquinho de gramática com vocês aqui. Vamos para grammar. Então, se eu digo assim, ó, I have no friends, é a mesma coisa que I don't have any friends. Tá? Então, ó, em inglês não se nega duas vezes. Então, você não pode usar um not e um no, tá? Not ou never. Não se nega duas vezes, tá? Exceto se você for o letrista, o cantor do Pink Floyd. Se você for o Roger Waters, você pode dizer assim, we don't need no education. Ele pode, tá? Tem duas negações aqui, uma negação aqui e outra aqui. E o que ele estava dizendo é a gente não precisa de nenhuma educação. We don't need no education. Eu acho que ele fez essa escolha para não dizer assim, ó, we don't need any education, tá? Porque não ia ficar muito bonito, né? E também porque a outra opção seria we need no education. Talvez não coubesse na métrica, tá? Então, esta frase está gramaticalmente incorreta. Na URGS, nessa questão da URGS que eu mostrei para vocês, dar-se-ia como errada, mas o Roger Waters pode dizer isso. Vocês não podem, tá? E é por isso... Isso, exato. Tá? Tá incorreta. Vamos para a próxima questão. Notou que eu deixei a coisa mais rápida. Ah, Maria Eduarda! Agora avançou. Será que dá tempo de alcançar? Vamos ver, tem mais alternativas, tem mais duas. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Have no light perception whatsoever pode ser trocado por don't have any light perception whatsoever. Have no light perception whatsoever pode ser trocado por do not have any light perception whatsoever. Eu escrevi duas vezes, me desculpem, tá? Do not have any light perception whatsoever. Esse pedaço aqui eu só repeti. Me desculpem, tá? Essa troca estaria correta ou incorreta? Have no light perceptions whatsoever é a mesma coisa que do not have any light perception whatsoever. Não se preocupem com whatsoever, não é o assunto da aula. Faltam 18 segundos. Correto ou incorreto? Todo mundo já votou?
Todos acertaram, excelente, porque eu tenho uma negação só aqui, porque é o no, na outra eu tenho um not mais um N. Excelente! Que turma boa! Quem será que foi mais rápido para ganhar mais pontos agora? Ou a mais rápida? Acho que foi o Matheus o mais rápido, the fastest, sim. Não foi suficiente para alcançar a Maria Eduarda ainda, mas ainda dá tempo, porque eu tenho mais uma questão, e vai ser a última. Será que sobraram só vocês dois? Será que só vocês dois estão jogando? Oh, alguém se juntou a nós ali também. Vamos lá. Última questão. Notem que é tudo a mesma questão, tá? Doesn't have a transformative impact. Pode ser trocado por has no transformative impact. Verdadeiro ou falso? Correto ou incorreto? Doesn't have a transformative impact. Pode ser trocado por has no transformative impact. Correto ou incorreto? Maria Eduarda, tu tá jogando só pelo empate. Se tu empatar, ganhou. Mas tem que ser mais rápido também. Doesn't have a transformative impact. Pode ser trocado por has no transformative impact. Todo mundo já votou? Estamos divididos. E está correto. Por quê? Porque eu tenho uma negativa aqui, não tem impacto transformativo, transformador, ou eu posso dizer tem nenhum impacto transformativo, transformativo, uma palavra? Existe essa palavra? Agora existe a palavra transformativo. É muito transformativo, meu querido. Vamos lá para saber quem ganhou. Oh, não! Oh, não! O pessoal que estava em segundo não conseguiu chegar. Carl ainda passa e Maria Eduarda foi a vencedora. Yes! Maria Eduarda, congratulations! You are the winner! Excellent, excellent. Coisa linda, coisa maravilhosa. Essa questão sobre duplo negativo já caiu mais de uma vez na URCS. Já caiu mais de uma vez em Santa Maria. Já caiu mais de uma vez em Passo Fundo. Nunca caiu no Enem. Ou seja, esse exercício que a gente fez hoje é um exercício que a gente fez olhando só para a URCS, você percebeu? Claro que a gente está ganhando vocabulário. E a minha estratégia com vocês vai ser essa. Quando eu tiver questões de gramática nas provas, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês e vou aprofundar com vocês aqueles assuntos gramaticais referentes à questão, referentes à prova. Assim, a gente não vai estudar assuntos que não são necessários. Por quê? Porque se a gente olhar as provas ao longo dos anos, a gente vai saber quais são os assuntos que caem e o que vale a pena estudar. Filhos, eu vou me despedir de vocês, a não ser que vocês tenham perguntas, dúvidas ou questões. Então, galera, muito obrigado por passarem comigo esse pedaço da sexta-feira. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e até a semana que vem. Bye bye, thank you very much.